nesta manhã de domingo, nesta casa espírita, nossa casa, acolhedora, essa nossa casa que recebe irmãos todas as manhãs, para nos ouvirmos em conhecimento de elevação espiritual. O nome da nossa casa, fé e amor. Fé consiste em crer. Amor a gente sente, é a essência divina, pois o amor é a semente da ação. Uma vez que a gente lança esta semente com carinho e com verdade, vamos colher paz e muitas felicidades, pois a verdadeira felicidade pode ter a beleza de um sonho, só depende de nós, de querer e de crer em Deus, em Jesus. A equipe espiritual presente, nosso anjo de guarda nos abraçando naquele abraço caloroso e intenso. Nossa mente já preparada e nós com bons pensamentos. Oi, Jesus, orar é querer teu amor, que é meu mundo de paz e eterna nossa eterna oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Com muito carinho, nosso irmão, nosso amigo Daniel, que vai proferir a palestra desta manhã de domingo. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Sejam todos bem-vindos. Com muita alegria que a gente está aqui para trazer essa mensagem de domingo, né? E hoje eu vou ler um pouco mais, né? E o tema da nossa mensagem de hoje, da nossa palestra, eu acredito que seja, vai levar a gente a refletir muito, porque o tema é quem sou eu, né? Às vezes a gente passa por situações na nossa vida cotidiana que a gente se auto-questiona, né? Quem que eu sou na fila do pão? Você já ouviu falar isso? Quando tem uma situação que você não consegue se encaixar. Quem não tem aquela música do Raul Seixas? Eu sou a mosca que caiu na sua sopa. Será que eu estou atrapalhando um sistema, criando com as minhas atitudes, né? Mas nós somos todos seres imperfeitos ainda, né? Isso a doutrina nos explica e muitas outras frentes religiosas, né? Eu ia começar no início, mas tem um negócio no fim aqui, eu acho que eu vou pegar o fim aqui, uma mensagem que eu tinha deixado. Existia um filósofo muito famoso, que ele chamava René Descartes, né? E ele foi, assim, muito imortalizado pela uma frase que um pensamento dele que dizia assim: penso, logo existo. E existir é ser, né? Estar, tal. Então é uma célebre frase desse filósofo chamado René Descartes, que estabelece a dúvida como prova da existência. Então, isso significa que questionar ou pensar sobre a própria realidade, o indivíduo comprova sua existência, né? Porque às vezes a gente tem um dos grandes desafios do espírito reencarnado, principalmente nesse atual momento que a gente está sendo alimentado com uma gama de informações numa velocidade muito rápida, né? E de repente tudo passa muito rápido, desde coisas boas até as fatalidades, né? Há 2 anos atrás aí nós tivemos 2 anos de pandemia, né? A gente sempre fala disso aí, foi um grande aprendizado, foi uma coisa muito dolorosa, né? Primeiro começou com as privações, o início. Aí as perdas, foi difícil, né? Família inteira desencarnou disso aí. Então eu falei, meu Deus, quem sou eu na fila do pão? O que eu estou fazendo aqui? E eu tenho certeza que a maioria aqui, ou se não todos, em algum momento da vida, quando levanta cedo para ir fazer higiene matinal na frente do espelho, o espelho é uma coisa muito interessante para a gente pensar na vida.
Você fala, mas o que é isso aqui que eu estou vendo, né? Quem é essa criatura, né? Bom, primeiro que a gente está vendo lá é o reflexo do corpo. Então, é toda uma organização biológica, fisiológica, material, que levou bilhões de anos para chegar nesse ponto aí, para ter essa forma que nós temos. Nós temos, primeiro, essa diversidade, olha que beleza, cada um de uma cor aqui, uns de uma cor só, outros que nem eu, 3 cores, né? Eu falo que eu sou colorido, de natureza, porque tem esses detalhes aqui e a minha marca registrada. Mas e assim, lá dentro não tem um grilinho, por quê? O que é esse grilinho que faz o cri-cri-cri? Fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E a gente sempre tem esse pensamento quando a gente está passando por dificuldades emocionais e existenciais. Porque a gente quer sair desse mundo, não é? Fala, meu Deus, isso não acaba logo, né? E nós temos muitos companheiros, amigos, irmãos que não conseguiram fazer essa busca do autoconhecimento, saber quem é, o que acontece, vai lá e recorre ao drástico, né? E nós, dentro da doutrina espírita e muitas outras frentes de pensamento religioso, doutrinário, abominamos o extremo de chegar ao suicídio. Por quê? Porque só tem uma criatura que nos pode intervir no nosso estar aqui, em primeiro lugar, pelas leis naturais é Deus, e segundo, somos nós com os próprios atos. Por que os nossos atos? Não precisa tomar a ideia de ir lá e passar uma corda na pessoa, não, são os hábitos do dia a dia. Pensar muito coisas negativas nos adoece o corpo, é suicídio. Abusar de vícios e causar doenças no corpo e na mente também é suicídio. Hábitos, né? Vícios, não é só de droga, de bebida, mas comer demais, procrastinar demais é suicídio, né? Agora vamos voltar lá no início. Falei que eu ia ler mais porque eu estava pesquisando esse assunto e aí eu estou me valendo ultimamente não só da literatura escrita, né, dos livros e tal, mas também do recurso que nós temos hoje da internet, que é uma benção isso aí, é uma faca de 2 gumes. Nós temos que saber administrar na nossa vida. É que nem um carro. Cada vez mais tem carro veloz. Então, você tem compatibilidade da rodovia, conhecimento e habilidade para dirigir, respeitar as leis de trânsito, você vai explorar o máximo do seu automóvel potente. Agora, se você não equalizar essas leis, tudo isso aí, você vai acabar fazendo o quê? Uma tragédia. Você vai se suicidar, porque você vai transgredir leis naturais e pode causar o quê? Gerar impacto em outros. Nem tudo é fatalidade. Lei de causa e efeito, ela é justa e perfeita. Então, vamos lá. Quem sou eu é uma reflexão profunda sobre a identidade formada por um conjunto dinâmico de características, valores, crenças, experiências e constante transformação, né? Eu prefiro ser a metamorfose ambulante. Falo sempre isso aí, viu, gente? Eu não faço alusão ao que foi a vida do Raul Seixas, mas, e muitos outros. Eu sempre cito alguma coisa da arte, da música aqui, porque a gente sabe que muitos espíritos que reencarnaram com esse compromisso da arte são, primeiro, moralmente com débitos do passado e muita dificuldade de organizar dentro de si essa forma de pensar que liberta o espírito. Então eles expressam na letra muita coisa positiva, mas não conseguem aplicar na sua vida diária. Não estou condenando, mas todo mundo sabe qual foi a vida de desencarne desse artista. Então tem muita coisa, do próprio Bob Marley mesmo. Todas as letras dele são de pacifismo, de paz, de harmonia e de equilíbrio. Os outros exemplos que a sociedade, principalmente aqui no Ocidente, abraçou, foi falta de conhecimento da filosofia de vida, da base da origem que ele tem lá daquele povo que formou a África. Tá? Isso aí são costumes tradicionais que nós aqui procrastinamos demais em querer entender, nós seres, né, no geral. Então, tudo isso aí é nós que estraga o que Deus nos colocou à nossa frente. Não existe veneno, o veneno para matar, a quantidade tem que ser compatível com o nosso corpo, entendeu? Então é isso aí. Vamos lá. Envolve autoconhecimento, reconhecimento das emoções e questionamento pessoal indo além dos rótulos.
Então não adianta a gente ter um rótulo. Hoje o que acontece? Com o advento da internet veio as redes sociais. Então nem tudo que o pessoal coloca lá no perfil. Bom, agora até a foto está mudando, né? Essa tecnologia de inteligência artificial. Tem muita gente aí que não está daquele jeito lá, gente. Não é verdade? Eu acho que eu vou dar uma melhorada na minha também, mas com parcimônia. Não é, não tá bacana essas figurinhas? Mas às vezes ali não tá aquela beleza toda. Tá? Não é crítica, é reflexão, autoconhecimento. Por quê? A vontade de ser uma coisa está em todos nós. Nós não temos vontade de evoluir, nós não temos vontade de levitar, que nem fala que o espírito levita. Quem não tem vontade de levitar, por andar, às vezes, principalmente para quem está meio gordinho, que nem eu, assim, um pouco mais, mas eu estou num processo de reforma íntima alimentar, viu, pessoal? Eu preciso emagrecer mais 5 quilos até dia 23 do mês que vem, que eu vou passar por uma cirurgia, porque senão eu não posso tomar anestesia. Mas eu já emagreci 10. Né? Então eu precisei ser exposto a uma necessidade do risco de vida para parar de procrastinar, ver quem sou eu na fila do pão e falar, não, não dá, eu tenho que operar. Eu vou fazer 2, talvez, uma na sequência da outra. Então o médico falou, eu tenho medo de te anestesiar, aí você está desse tamanho aí, dá um piripaque lá. E eu falei, olha, doutor, eu acho o seguinte, quem morre na véspera é peru e que mata porco gordo é faca, né? Mas, falando sério, as minhas atitudes podem não colaborar para o sucesso do trabalho da medicina, por anos de pesquisa, né? Então, quem sou eu na fila do pão nesse contexto? Quem fui, né? Que eu estou melhorando. Um procrastinador. Brinquei, comi mesmo. Comer pão é bom? Não posso, adoro comer pão. Então, a gente tem... Pode também refletir a trajetória pessoal, profissional e entrevistas. O que é entrevista? Quando a gente tem que se debater, se expor a alguma situação para conquistar alguma coisa. E às vezes a gente também, dentro da nossa questão profissional, a gente consegue entender quem somos nós ou não. Eu usava uma frase, quando eu trabalhava com turismo de aventura, mas eu falo assim, eu comecei a trabalhar depois que eu virei funcionário público. Não posso falar mal, tanto que é meu ganha-pão. Mas sou concursado, empossado com todos os direitos da lei. Não devo nada para ninguém. Fui lá, fiz o concurso, passei, esperei a convocação. Mas o que eu falo? Eu, intimamente, não tenho uma paixão por essa profissão. Eu fiz uma estratégia para mim ter sustentabilidade, porque ninguém vive de luz ainda. Se alguém diz que vive de luz, tem alguém que trabalha, porque não tem lei fisiológica ainda nesse universo que a gente vive, que não tenha que comer, beber água, fazer todo esse processo de digestão para potencializar o fluido vital que corre no nosso corpo. Então, antes das outras profissões, eu falo assim, uma das grandes ciências do sucesso profissional é você fazer o que gosta e achar quem paga você para fazer. Não é verdade? Por isso que o pessoal fala que quem canta de graça é galo. Não, mas o galo, se não der milho, ele morre de fome. Se não deixar ele solto, ele não cisca. Então, existem certos conceitos que a gente precisa refletir muito, que são metáforas, que mexem com a gente. E no nosso autoconhecimento e entendimento, ele é muito metafórico, né? Então, vamos lá. Quem sou eu segundo o Espiritismo? Somos espíritos imortais em busca da nossa melhoria espiritual. E somente de reencarnações em reencarnações é que alcançaremos a nossa melhoria espiritual. Ou seja, cada vez que estamos reencarnados, nós estamos com uma nova oportunidade de nos reorganizar, nos autoconhecer, sabemos quem somos nós na fila do pão. Dentro do conceito familiar é a primeira esfera que a gente se debate. Não está ali eu falo ali porque sempre tem um aqui em cima ou tem ali um monte. No Evangelho segundo o Espiritismo, os laços de família são fortalecidos para a reencarnação. Então, não é via de regra, porque a gente sabe que muitas vezes a gente tem mais afinidades fora desse laço. E hoje a gente tem sempre tivemos N exemplo, que o laço de família não fortaleceu, às vezes, quando a gente vê o caso do abandono de criança. Ou, às vezes,
o espírito reencarna e no processo do parto desencarna a mãe. Olha que fatalidade. Por que que isso acontece? Isso tem uma finalidade de aprendizado. Então, através do tempo, esse espírito que passou por isso, ele é colocado numa situação que se isso atrapalha não entender quem ele é na fila do pão, num processo que ele perdeu a mãe ou no momento de nascer, ele tem que buscar para não sofrer. Porque ninguém... a gente não pode se vitimizar pelas situações que o universo coloca à nossa frente. Porque senão a gente está procrastinando na fé. A gente não fala que Deus é o Criador, Ele é o Pai generoso e protetor. Então, um pai generoso, protetor, que ama, ele não vai dar tragédia para o filho. Mas o que a gente às vezes vê tragédia, geralmente tragédia a gente vê na questão da matéria, não é? A gente vê na questão da matéria. Quando a gente vê uma cena de um acidente muito terrível, que nem tem constantemente, principalmente essa região nossa aqui, para esse lado de cá, meu Deus do céu, como é que é um campo de provação, de transição através de acidente automobilístico, né? Esse trecho aqui de Monte Alto, Taquaritinga. Eu sei porque eu trabalhei muitos anos no resgate rodoviário e ainda eu participo de um grupo do resgate. Então não é que lá eles colocam as tragédias, lá só tem pessoas que trabalham no APH, atendimento pré-hospitalar. E eu ainda faço parte porque eu fui profissional, sou profissional não atuante, né? Então é uma troca de informações. Então, para nós profissionais, analisar uma cena trágica não é degustar a tragédia do outro, é didático. É que nem o médico que usa o cadáver dissecado. Para nós é uma tragédia ver aquela coisa amarela, seca, dura lá. Não, para ele não. Ele vai estudar cada sistema nervoso, sistema digestivo, né? Então, assim, quando a gente sabe quem a gente é na fila do pão, em determinado momento, a gente não acaba não sendo impactado. Porque é muito importante a gente se autoconhecer, e aqui falou da questão profissional, não é? Um bom motorista, um bom caminhoneiro, né, que vive muito na estrada, ele tem que se precaver como? Manutenção do veículo, estar sóbrio, obedecer às leis de trânsito e interpretar o caminho que ele vai descer. Descer a Serra de Monte Alto é diferente de descer a Serra de Santos, de descer a Serra da Petrovina, no Mato Grosso, que também eu transitei muito nesse lugar, várias vezes. Teve uma vez que ela ficou um dia inteiro parada por causa de um cenário de acidente difícil lá para só parar. Para poder vir para Mato Grosso do Sul, lá você tinha que sair lá de voltar em Rondonópolis, ou vir por Alto Araguá e fazer... Então, o que acontece? Alguém com desconhecimento de leis naturais, né, existe um mecanismo de transição através da fatalidade, ou seja, o mecanismo da morte existe, a gente sabe disso, está na literatura. Né? Tem um livro muito bacana, muito antigo, que chama Motoqueiros no Além. Então, para quem passou com aprendizado de perda de familiar, de ente querido, através de acidente automobilístico com motociclista, esse livro é muito bom, ele é muito confortante. Eu tinha um e doei para a mãe de um amigo meu que desencarnou num acidente de moto há muitos anos, 1995. Né? E eu já tinha lido esse livro. Então, existe o relato lá, mas nem tudo é via de regra. Houve algumas negligências, e aí tem lá, através da psicografia mediúnica da época, né, esse espírito relatando. Alguns não, mamãe, foi só um mecanismo. Não, eu errei. Eu procrastinei, não fala assim com essas palavras, né? Eu procrastinei em não estar atento às leis naturais que regem o universo e a vida material e dirigir uma moto. Né? Então, nós somos culpados por que nós somos ultimamente. Então é isso aí. Assim, aqui. Jesus nos disse que só chegaríamos ao Pai por Ele, ou seja, em seguir os seus ensinamentos pelos exemplos que nos deixou. Está vendo como a gente sofre? Ser igual a Jesus, tá difícil ainda, hein? Puxa vida. A gente podia querer, de repente, ser um pouquinho igual a Santo Agostinho, né? Puta de um exemplo de conversão. A mãe dele, Santa Mônica, esse povo está tudo aí no Evangelho, viu? Esse povo, assim, esses espíritos colaboraram pela interpretação da mensagem crística na visão do Kardec, que nos traz o conhecimento no Evangelho segundo o Espiritismo.
E Santo Agostinho foi um exemplo de conversão. Se converteu, tanto é que existem várias casas espíritas pelo Brasil que carregam o nome dele. Então, será que para nos autoconhecermos, ele passou por um processo de querer saber quem que era ele, porque ele sentia uma vontade, ele tinha o desejo, alguma coisa lhe empurrava para outro caminho que não era aquela vida padrão de ser pai, de família, bem-sucedido, ser um homem bom de negócio. Não, ele abriu mão de tudo. Ele falou, vou seguir o sacerdócio. Não é para ninguém virar sacerdote aqui, gente, sabe? Mas são os exemplos. Quando a gente começar a absorver um pouco dos exemplos e tentar se parecer com esses espíritos que iluminaram o caminho que o Cristo deixou para a gente caminhar, já está um bom caminho, porque aí nós estamos indo o quê? No trilho que Jesus deixou, nesse caminho. Caminho, a verdade e a vida, ou seja, não tem enganação. Somos espíritos imperfeitos em busca da perfeição, pois todos os que encontram encarnados nesse planeta de provas e expiações têm dívidas a serem expiadas. Então é o seguinte, aqui não é parquinho de diversão, gente. Aqui não é o Play Center, não é o Beto Carreiro World, tá? Lá são lugares onde a gente descansa, se diverte. De um amigo meu falando de Monjaro, né? Aí eu tirei uma foto de uma enxada minha que eu tinha carpido o quintal lá em casa. Eu falei, aqui, o meu Monjaro esses dias foi esse. Carpir e limpar o quintal, que estava dessa altura, né, amor? Lembra? Ela estava quase me perdendo lá no quintal de casa, porque estava grande. Mas eu gosto muito de mato, então eu gosto do equilíbrio. Eu tenho sapo de estimação, sabe? Um monte de bicho. Então eu preciso desse ecossistema para eles não ir embora. É meu jeito de viver. Somente com o exercício da reflexão do nosso interior, do caminhar com os ensinamentos do Mestre Jesus, é que teremos a certeza de estar melhor a cada dia. Por isso, pessoal, que é o seguinte, todo esse trabalho que todas as casas espíritas oferecem para amenizar as dores, o tratamento magnético que nós vamos receber aqui através do passe e dos tratamentos, ele não vai ter efeito se não analisarmos o nosso caminhar na Terra. Tá? É difícil, eu sei quanto é difícil estar falando aqui, estudar, ler isso aqui todo dia, mas colocar em prática no meu dia a dia. Né, amor? Não é difícil? Ah lá, viu? A minha namorada fala, é difícil. A gente se puxa a orelha, né? A gente se puxa, ó, nós temos que ser mais espírita nessa hora, né? Por quê? E como que a gente vai ser espírita? Tentando buscar conforto na palavra e pôr em prática. O passe vai ajudar muito. O tratamento vai curar também, mas existe o merecimento. Para que toda essa configuração tenha resultado, um dos trabalhos prioritários é refletir sobre o que eu e os outros irmãos falamos aqui. Domingo passado veio o irmão da porta estreita, e lembra que ele falou da porta estreita, quem estava aí? É difícil, porque aqui está falando, para a gente saber, eu peguei um ganchinho dele nas minhas reflexões para vir para cá. É muito importante a gente ter consciência que a porta está estreita. Eu já falei disso, para a gente transpor esse portal tão maravilhoso que a gente espera para o mundo regenerado. Né? Quem sou eu como filho? Será que eu estou sendo um bom filho? Né? Hoje está difícil, hein, ser pai de uns filhos que a gente vê por aí, principalmente que agora, que graças a Deus, a medicina teve grandes avanços no campo da psicologia, da psiquiatria e de toda essa frente científica que trabalha a mente. Por quê? Nós estamos tendo espíritos reencarnando nesse momento com uma grande expiação e prova no intelecto. Os laços de família não fortalecem a reencarnação. Então, receber um espírito no seio da família, com aprendizado no campo do intelecto, tá? Estou falando esses palavreados, mas estou falando do autismo, desse monte de T, desse monte de letra que inventaram no alfabeto para tentar entender o que sou eu dentro do meu campo íntimo sexual. Porque o povo mais antigo era mais fácil, nós só tinha três nomes para designar
né, o gênero. Hoje não, nós temos um alfabeto. E é positivo isso. Isso é um avanço da ciência. Será que estamos conseguindo nos organizar para sabermos quem somos? Porque não é fácil receber ou descobrir numa certa altura da vida que o que a gente sente e o que a gente pensa não condiz com o que nós somos obrigados a ser. E aí isso prejudica muito essa questão de nos entendermos como ser, como quem somos na fila do pão. Quem sou eu como pai? Será que eu tenho sido um bom pai? Sabe, eu vi isso dentro da família, por exemplo. Um familiar meu falava assim, eu não vou permitir que os meus filhos passem pelo que eu passei. Por quê? É uma geração, nós que viemos aí de 70 para trás aí, nós herdamos uma virtude muito grande dos nossos pais que herdaram dos nossos avós, que é a perseverança e o trabalho árduo. Com poucos direitos legais, né? Eu acredito que tem gente aqui que ainda trabalhou numa época que ter fundo de garantia, seguro-desemprego não existia. Tinha, né? Emprego fixo, estabilidade pública através de concurso. Olha que benção. Se eu não fizer nada de errado, faço um bom concurso, já estou aposentado. Só tem que cumprir aí, dependendo da idade que entra, né? 20, 30, 10, 15. Eu tenho um amigo que me fez uma conta ontem. Ele falou assim, ó, vou fazer direito. Ele tem 5, ontem não, sexta-feira. Vou fazer direito. Eu falei, você vai fazer direito com mais de 50 anos? Eu falei, eu vou. Sabe por que eu vou? Eu vou fazer direito, já vou estudar para um concurso, que eu vou fazer um concurso federal. Na hora que eu fizer o concurso que eu entrar, eu trabalho mais. Não vou trabalhar 5, 10 anos, estou muito bem aposentado. Porque senão eu estou lascado. Eu pensei bastante nisso. Né? A minha namorada, que é a Mara, falou, faz uma faculdade, faz um curso EAD. E eu procrastinei um pouco, sim, procrastinei. Mas também é questão de foco. Eu até 2 anos atrás eu tinha um foco, cuidar de pai, mãe, de família. Então não tinha foco nisso aí. E agora eu estou vendo que mesmo sendo um funcionário público concursado, no lugar que eu estou não me garante um futuro tão confortável. Se bem que eu sempre falo assim, eu podia, não sei se é egoísmo, eu gostaria de desencarnar trabalhando assim, ó, desligar a tomadinha, fazendo tudo que eu posso fazer ativamente, mas eu não sei se eu estou construindo isso com os meus hábitos, né? Não sei se eu estou procrastinando. Então eu não tenho certeza do que eu serei no futuro, porque hoje eu estou tentando me organizar com quem sou eu atualmente, né? E a resposta que devemos buscar para honrar o Pai que tanto nos ama e nos espera no seu reino é justamente, pessoal, a gente tentar, à medida do possível, nos entender quem somos nós como filhos de Deus. Porque não adianta na hora que o negócio aperta falar, ai meu Deus, me ajuda. Porque a gente recorre mais a Deus às vezes quando a situação está difícil e quando as coisas estão bem, nós muitas vezes não somos gratos. Ai meu Pai, muito obrigado por ter dado certo aquele emprego. Ai Senhor, muito obrigado, eu consegui pagar as parcelas, né, do meu patrimônio, seja um investimento comercial, seja um veículo para trabalhar. E às vezes o sentimento que a gente constrói de gratidão é muito menor do que o sentimento de súplica, de pedido. Então a gente tem que revelar quem sou eu, tem que aceitar, né? Quem sou eu na fila do pão como filho de Deus? Será que eu estou sendo grato? Quem sou eu como pai? Será que eu estou sendo um bom exemplo para o meu filho? Né? Através do mecanismo da internet, volto a falar dessa ferramenta abençoada, que é uma faca de 2 gumes, porque o que determina a qualidade e o aproveitamento dela é o que a gente busca. Então, quem busca prazeres, tem bastante coisa boa lá, barbaridade, cada oportunidade magnífica de vivenciar essas coisas. Mas quem busca conhecimento, tem N zilhões de informações para nos melhorarmos, né? E agora tem as informações que nos prejudicam muito, que é o que a gente está vendo.
pessoal se pegando, brigando, o outro filmando, ninguém toma atitude de apartar, porque tem medo. Esses dias eu fui assistir uma cena ali, corriqueira, acabei vendo lá o pessoal se agredindo, e aí entrou outro e começou, e todo mundo que chegava querendo apartar, acabava se envolvendo e acabava brigando também. Aí um comentário, é legal ser ledor de comentários, viu? Tem uma crítica em cima disso, mas às vezes, principalmente a gente que fala em público, a gente tem que saber o que as pessoas pensam com relação a uma situação que está sendo exposta na internet. Agressão, matança, essas coisas. Então uma pessoa falou, eu fui tentar uma vez na minha vida apartar uma briga de uma mulher que estava batendo no marido. Aliás, o marido batendo na mulher, eu achei uma injustiça. Tanto é que o feminicídio está em evidência agora, né? Está virando até mecanismo de ferramenta política, porque realmente, a mulherada aí está apanhando pra caramba. Está acontecendo isso aí. E aí essa pessoa que foi tentar ajudar, acabou sendo processada, respondeu por vários tempos, teve que ir lá na mesa do homem da capa preta lá responder as perguntas e dar satisfação. E ela quis ajudar. Aí ela acabou descobrindo que o cara acabou batendo na mulher, porque era a mulher que batia no cara. Era ela que era agressiva, ela era. E aí o cara, o que acontece? É a história do copo com água. Encheu, extravasou. E nós estamos todos constantemente nesse limite. Nós estamos derramando por pouca coisa. Nós todos aqui, tá? Ninguém foge da regra. Uns com mais controle, com mais conhecimento, porque se esforçam. Eu me esforço muito. Eu tenho uma origem ancestral muito feia. Eu já sei disso. Então tem certas coisas que eu não gosto nem de começar a pensar. Porque eu descobri, através desses anos, com muita reflexão, que eu não era como minha mãe falava, você é um menino iluminado, você tem uma estrela na testa, tem mesmo, tem uma pinta preta aqui que não sai e não pode arrancar. Já fui no dermatologista. Então, depois que eu comecei a me autoconhecer mais, eu vi que eu não era aquele anjo que a mãe falava, meu anjinho. É porque eu fui o último, né? Eu fui a rapa do tacho. Então, depois de mim, minha mãe e meu pai se melhoraram muito, depois vieram os netos. Meu pai mesmo, depois dos netos, virou uma pessoa muito mais suave, mais tênue, né? Por quê? Porque a ternura da criança, não tem coisa mais boa, né? Para quem tem essa oportunidade de receber o carinho de uma criança. Você não, pai, tio, avô, quando ergue a mãozinha e pede o colo, não é bom aquilo lá? Mas tem gente que não tem sensibilidade para isso. Tem gente que ainda não se conscientizou que um único solvente universal, deixa eu tomar, que vai dissolver todas as mazelas que atrasam o nosso caminhar, é aquelas letrinhas junto chamadas amor. Não é? Tanto é que o Cristo, quando esteve presente na terra em carne, que deixou o seu legado, ele deixou o amarás. Em várias, esses dias a gente fez, antes de entrar de férias, também fizemos uma palestra aqui que eu falei sobre o amor. Então, pessoal, o amor é o solvente universal. Então, se a gente não se amar do jeito que a gente é, nos aceitar, nós não vamos andar para frente. E é duro a gente se amar quando a gente vê que a gente não é aquela perfeição. E aí começa aquela construção negativa. Não, eu não sou desse mundo, porque esse mundo é assim. Gente, você é assim. Nós estamos aqui, é aqui mesmo. Entendeu? Tem gente que fala, não, eu não quero mais reencarnar, eu, se Deus quiser, eu vou, quando eu terminar meu ciclo, mas quem que te deu essa sabedoria? Você não está sabendo quem você é na fila do pão, não é? E é que eu, por exemplo, pretendo continuar reencarnando no planeta Terra, junto com o propósito dele. Porque eu não posso dar salto quântico, né? Não posso, tem que ir um devagarinho. Porque para trás eu não quero voltar. Eu não quero voltar a ser o que eu fui, que é feio demais. E não estou muito bonito ainda, mas estamos tentando ficar melhorzinho. Como? Tentando saber quem sou eu na fila do pão. Então levem essa semana de reflexão, pessoal, principalmente. Hoje a gente poderia falar de carnaval, né? Não, mas não, já está bom, já ouvimos bastante. Já estamos muito crescidos aqui para saber o que a gente quer com carnaval. Eu adoro carnaval.
Eu acho muito bonito, principalmente que nós, né, eu sempre vivi em bebedouro até os 18 anos, e nós tínhamos um dos carnavais mais bonitos do interior paulista naquele auge do Tempo da Laranja. E por que era bonito? Porque a gente admirava o esplendor da criatividade artística através dos temas da fantasia, né? Se bem que eu vou falar para vocês, mesmo sendo espírita, eu ia no Vai Quem Quer de mulher. Sabe? Eu tinha uns amigos, mas a gente ia com consciência. Não vou dizer que não. Tem registro fotográfico disso. Não adianta eu falar para vocês que o carnaval... Não, mas quem faz o carnaval ser, sou eu. A partir do momento que eu tenho consciência de quem eu sou. Se eu sou um louco, doidivana, drogado, vai ser ruim. E a gente pode ir com muita saúde contemplar, porque é alegria, não é? Só que temos que estar vigilante, porque a quantidade de seres, tanto encarnados como desencarnados, nesse momento, que estão aproveitando um ciclo astral que acontece natural. Isso é um assunto muito profundo, mas eu só estou mastigando. Ou seja, é um momento planetário que historicamente a gente sabe, que aí vem a quaresma, que se faz necessário o quê? Uma reflexão, né? Jesus esteve 40 dias no deserto fazendo o quê? Não era penitência não, reflexão, reconhecimento interior, se certificando quem era ele na vida do pão, dentro daquele esplendor de espírito que era, mas alicerçado, encerrado momentaneamente no quê? Na vidinha material que a gente tem. Que ele viveu tudo isso que nós vivemos aqui, com toda aquele esplendor espiritual que ele trazia de espírito crístico. Ele teve fome, ele teve sede, ele foi subjugado, ele foi traído, ele foi agredido, ele foi vilipendiado, mas ficou firme. Então, meus irmãos, que fiquemos firmes com a graça de Deus, que tenhamos consciência que nós somos aquilo que somos e não o que dizem que somos. Só que a gente pode ser um pouquinho melhor a partir do momento que a gente dá um passinho à frente, né? Então vamos rezar para nós benzer, beber água e ir para casa, porque o domingo é maravilhoso e alguns aqui vão ter o privilégio de voltar a trabalhar só depois de quarta-feira, meio-dia. Eu, como sou funcionário público, estudei para isso, eu volto só na outra segunda, mas vou trabalhar bastante durante a semana, tá bom? Que Jesus os abençoe, muito obrigado pela atenção de vocês, espero ter contribuído um pouquinho para a reflexão. Volto a falar, eu não vim fazer uma palestra, vim trazer uma mensagem, e eu usei muito a internet. Eu vou até citar um nome muito bacana aqui, que foi uma grande colaboradora, que ela é conteudista, ela chama Sônia Maria Ferreira da Rocha. Não posso deixar de que eu estudei muito o que ela falou para falar isso aqui, copiei alguma coisa. Ela é de Angra dos Reis, ela estuda espiritismo há mais de 30 anos, e é colaboradora regular do site espiritismo.net, né? Então, tá vendo que magnífico que é a ferramenta da internet? Então precisamos saber quem somos nós na fila do pão para usufruir de todas essas benesses. Então vamos fazer a prece inicial. Muito obrigado pela atenção. A prece final, perdão. Tá vendo como é que eu preciso saber quem sou eu na fila do pão? A emoção toma conta, a gente troca a palavra. Então vamos lá. Vamos nesse momento silenciar os nossos pensamentos. Vamos manter desde o início da prece inicial o sentimento da presença de Jesus. E vamos rogar ao Mestre que dentro das nossas capacidades, das nossas limitações, possamos através do seu ensino fazer essa modificação tão necessária em nossos corações. Que possamos, a partir desse momento, refletir sobre o que foi dito nessa palestra de hoje e procurarmos ser um pouco melhores filhos, melhores pais, melhores amigos, melhores profissionais, buscando na reflexão, buscando na interpretação de todos os sentidos, de sensações e de emoções que nos movem. E sempre que essas condições nos conduzirem para uma situação que não nos traz paz, que não nos traz alegria, que
que recorremos ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens e mulheres de boa vontade. Tenham todos um bom domingo, um bom carnaval, uma semana, que todos possam estar novamente aqui na próxima reunião. Que assim seja.